preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção em um fato. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a um segundo. E se eu pudesse mudar o rumo, eu mudaria. Mas nós sabemos que Deus, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele nos livra de todo o mal. E se eu soubesse que na quarta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, eu fosse sofrer um acidente, eu ficaria em casa. Mas eu não sabia. E Deus, com a sua mão poderosa, com o seu grande amor, com a sua misericórdia, Ele me livrou de uma tragédia maior, onde um outro carro acertou o carro que eu estava, e Deus me livrou de consequências maiores. Eu acredito que os dois carros perderam, mas graças a Deus, eu não estou aqui para falar do Samuel, para falar de Deus, que é o que livra nós todos, e coisas pequenas e coisas grandes. Mas nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, louvar o nome do Senhor. Eu creio que cada um, como já disse aqui o pastor Luciano, pastor Geraldo, e em outras mensagens, a Miriam, que nós saímos da nossa casa, não para estar aqui simplesmente para louvar a Deus. Nós louvamos a Deus durante o dia todo. E chegamos aqui para continuar a adoração ao nosso Deus. E sobre toda a terra, só Ele é o Rei. Sobre toda a terra, Ele é o Rei. Nós vamos colocar em pé e louvar a Deus com essa canção. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Em mim, Senhor.
eu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que estamos na tua casa, ó Pai. Louvamos o teu nome, adoramos o teu nome, grande é o teu nome e exaltamos o teu nome, é o único exaltado. E é por isso que nesta noite, mesmo nós passando por algumas dificuldades, mas nós estamos aqui para adorar o teu nome, Senhor, adorar o nosso Deus. E eu creio que cada um veio aqui com a sua vida, ó Pai, disposta a louvar o teu nome. E é por isso que nesta noite, o grande amor de Deus, nós sabemos que Ele tem por nós. Nós sabemos que esse grande amor, é por isso que a Deus nós damos glória. E é por isso que louvamos o teu nome e graças a Deus. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida ao prova
E o Senhor, Ele nos sonda. Ele olha cada um. Ele sonda a minha vida, Ele sonda a vida do pastor Luciano, Ele sonda a vida da Miriam, Ele sonda a vida de cada um. E não tem como escapar. Como disse o Daniel ontem na sua pregação, nós tentamos fugir, mas o Senhor conhece a cada um. Ele conhece o meu levantar, Ele conhece o meu andar, e Ele sabe onde eu estou. E é por isso que nós devemos pedir para que Deus usa cada um de nós. E nesse momento nós vamos estar louvando a Deus com essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, quebranta-me, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Oh, sonda-me, sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida,
Ele faz com que nós possamos o adorar. E é por isso que nada vai calar um adorador, nada vai calar o adorador de Deus.
noite, Senhor, e porque nada pode calar um adorador, Senhor. Nós adoramos o Teu nome, Senhor, nesta noite. Estamos felizes, ó Pai, estamos contentes na Tua presença, ó Pai, e sabemos que o Senhor, sem o Senhor, não tem jeito. Só o caminho de Deus é o que resolve nas nossas vidas. Nós Te adoramos, ó Pai, nós Te exaltamos, Senhor. Grande é o Teu nome. Obrigado por todos os meus irmãos que estão nesta Tua casa, ó Pai. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e graças a Deus nós Te adoramos, ó Pai. A igreja pode se sentar. Eu passo a palavra para o pastor Geraldo e em seguida as crianças. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que estão conosco nesta noite. Muito obrigado porque vocês vieram, e o nosso desejo e oração é que ao sair daqui, saiam daqui edificados, fortalecidos, encorajados para prosseguir na caminhada, na certeza de que o amanhã será melhor do que hoje. Amém? Nós queremos lembrar a igreja os nossos trabalhos que acontecem durante a semana. Nós temos culto na quinta-feira, quando nós ministramos a palavra de Deus. Temos reunião de oração na terça, nas casas dos irmãos. Se alguém quiser juntar a nós e deve fazê-lo para a oração, poderá procurar o nosso irmão Altino, nosso irmão Zezinho, que são os responsáveis pela reunião de oração que acontece na casa dos irmãos. Também lembrando que todos os sábados nós temos culto, ministrando também a palavra de Deus. E aos domingos, como os irmãos já conhecem, temos escola dominical, temos às 9 horas da manhã e também o culto, como nós estamos celebrando neste momento. Lembrando a igreja que o próximo domingo é o segundo domingo do mês, quando nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas. Lembrando a igreja que o final de ano aumenta as nossas despesas e a sua fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas, com certeza irá contribuir para que possamos chegar ao final do ano com todas as nossas contas pagas e também poder celebrar as festas que acontecem no final de ano, sempre lembrando que Deus ama aquele que dá com alegria. Nós queremos lembrar a igreja os motivos de oração. Nós temos vários motivos de oração. Nós temos aqui o pedido de oração, devemos orar pelo nosso irmão João Ribeiro, que não está muito bem de saúde, está fazendo exames, e nós vamos acompanhá-los com as nossas orações. Também lembrando que a nossa irmã Daiane e o Gabriel e o Lisiane, me ajuda aí, irmã, é isso aí. E vai submeter a cirurgia do nosso Gabriel, é isso? Gabriel, amanhã. Também vamos acompanhar, irmãos, com as nossas orações. Eu não tenho notícia de hoje do pastor Laudo, se alguém tem, me ajuda aí. Ninguém tem notícia de hoje, mas ele estava mal na Santa Casa, e nós devemos continuar orando por ele e a família dele. Vamos orar também pela nossa irmã Dona Cida Torres, e a sua mãe ainda com certeza está no hospital.
Vamos orar por estas famílias que cuidam de pessoas doentes. Se alguém tem mais um aviso, o momento é oportuno para você poder lembrar a igreja. Enquanto os irmãos estão lembrando, eu lembro a Jo, que estará transmitindo aí um aviso para a igreja. Enquanto ela está ensaiando aqui, eu gostaria que a igreja orasse pelo sobrinho do pastor Marcos. 1 ano e meio, ele está com certeza ele está internado, né, pastor? Pastor Marcos é de Americana e o sobrinho dele não estava nada bem. Vamos orar pelo sobrinho e pela sua irmã. Boa noite, graça e paz. Eu estou aqui em nome da Escola Bíblica Dominical para fazer um convite para toda a igreja que já participa, né, da Escola Dominical, mas também para aqueles irmãos que não vêm na Escola Dominical. Domingo agora vai ter uma programação especial. Nós vamos começar a nossa escola com café da manhã, preparado com muito amor e carinho. Então nós esperamos que a igreja participe desse café. Venha antes, 8 horas, tomar um cafezinho aqui. Depois nós vamos estar tendo uma escola diferente, com o pastor Luciano, vai estar tendo uma dinâmica, né, diferente, porque o segundo domingo se comemora o domingo da Bíblia, o dia da Bíblia. Então nós estamos fazendo uma programação diferente, nós vamos estar falando dos alunos que não faltaram esse ano, da classe que esteve mais ofertas. Então a gente vai estar dando para vocês o relatório de como foi esse ano a nossa escola dominical. Então é importante a sua participação também nesse domingo com a sua família. Se você não vem, vem esse domingo com a gente. Se você vem, não falte. Então fica aqui o nosso convite para toda a igreja. Estamos esperando vocês e a participação da sua família domingo agora. Bom? Também nós queremos lembrar que a reunião de oração de terça-feira, essa é a última do ano. E por ser a última do ano, ela vai ser na quarta-feira na casa do pastor Luciano, que fica aqui do lado do templo. Então você que com certeza vai desejar orar junto conosco, venha para a reunião de oração, quarta-feira, às 8 horas, na casa do pastor Luciano. Esses são os nossos avisos e agora vamos ao vídeo do acampamento, é isso? Enquanto estiver passando o vídeo do acampamento, as crianças vão se preparando para vir logo após o vídeo do acampamento. Quero ver
Senhor nosso Deus e Pai querido, louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Louvamos o Teu nome, porque Tu és digno de receber todo o nosso louvor e a nossa adoração. A Ti, ó Deus, está nas Tuas mãos todo o nosso ser, ó Pai. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos a vidinha destas crianças. Que o Senhor esteja abençoando os seus coraçõezinhos, ajudando elas a entenderem a Tua palavra, que elas possam receber, ó Deus, porção, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Dê a elas a direção, coração temeroso a Ti, e que eles tenham um coração inclinado para Ti, ó Pai. Abençoe seus pais, seus orientadores, para que tenham, ó Deus, a direção do Espírito Santo para nos ajudar a conduzir os seus caminhos. Abençoe, Senhor, a pessoa do pastor que estará ministrando a Tua palavra. Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir e falar aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor esteja abençoando este momento de meditação da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós queremos convidá-lo para abrir a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu espero que você tenha trazido. Eu convido você a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 5, quando nós vamos fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 até o verso 18. Vamos à leitura desse texto da palavra de Deus. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 milhões, e neste jazia uma grande multidão de pessoas enfermas, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar a cama. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver ali muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse:
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Assentado, curve a sua cabeça para o momento de oração. Pai eterno, te agradecemos por esse momento. Momento este muito importante na vida do teu povo. Momento de louvor, de adoração, momento de aprendizado da tua palavra. E por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. Porque se tu não falar as nossas palavras, serão repetições vazias e nada mais. Mas se tu falares, nós seremos edificados, fortalecidos. E ao sair daqui esta noite, nós vamos sair daqui melhor do que quando entramos. Por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. Predispõe espiritualmente o teu povo que aqui veio nesta noite para ouvir a tua palavra. Que o Espírito Santo possa agir poderosamente na vida desta igreja nesta noite. Que ninguém saia daqui decepcionado. Que ninguém saia daqui decepcionado comigo, decepcionado com a tua palavra, ou decepcionado com o próprio Deus. Que ao sair daqui, todos saiam daqui encorajados para prosseguir na caminhada. Saiam daqui fortalecidos espiritualmente para viver uma vida de fé, de esperança, de coragem. Obrigado, Pai, pela tua igreja neste lugar e pela presença do teu povo. Mas agora eu te peço, fala conosco. Predispõe espiritualmente o teu povo para receber a tua palavra. E me usa nas tuas mãos para a honra e glória do teu nome. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. E o teu povo diz amém. Amém. Meus irmãos, eu creio que há uma grande expectativa quando vai aproximando o fim do ano. Todos nós temos planos, estamos sempre preocupados em fazer alguma coisa e de um modo especial preparar algo para que quando nós estivermos saindo do ano em curso e adentrando no outro, nós possamos entrar com novos propósitos, que possamos entrar com coragem para enfrentar o desconhecido. Este tem sido, ou esta tem sido a atitude de todo o povo de Deus, todos os finais de ano. Nós esperamos coisas melhores, nós estamos sempre preocupados em sair do ano em curso para entrar no próximo ano, na certeza de que a mesma mão que nos conduziu durante este ano vai continuar nos conduzindo no próximo ano. Ao ler a palavra de Deus, irmãos, nós notamos que Jesus Cristo estava vivendo um momento muito interessante no seu ministério, porque estava iniciando. Este é o terceiro milagre que Jesus Cristo realizou no seu ministério. O primeiro foi a transformação de água em vinho em Caná da Galileia. O segundo foi a cura do filho do centurião. E o terceiro, a cura de um homem que era paralítico havia 38 anos. A palavra de Deus diz que havia uma festa em Jerusalém, e essa festa leva a crer que fosse a festa da Páscoa. Mas isso não faz diferença se fosse a festa dos tabernáculos, ou a festa das colheitas, ou a festa da Páscoa. A questão é que havia uma festa em Jerusalém. E era uma festa onde o povo procurava, de certa forma, estar presente.
chegando mesmo a criar uma certa polêmica a respeito de Jesus Cristo com os irmãos dele, que o perguntaram se ele não iria subir à festa. Jesus Cristo disse que iria, e foi. E aí diz a Bíblia que Jesus chegou lá num sábado, era o dia de sábado, a festa estava no seu auge, e Jesus Cristo procurou usar aquele sábado da melhor maneira possível. Quando leio esse texto eu fico pensando, irmãos, Jesus Cristo, quando chegou em Jerusalém, e sabendo que a cidade estava animada, gente circulava por todos os lados, e Jesus Cristo então passou a observar os acontecimentos que estavam desenrolando naqueles dias em Jerusalém. E Jesus Cristo então, sabendo que existia um lugar chamado Betesda, que significa Casa de Misericórdia, então Jesus Cristo dirige para lá, porque sabendo que ali estava uma grande quantidade de pessoas enfermas que se rastejavam naqueles pavilhões que a Bíblia diz que tinha em número de 5, junto a um tanque que era conhecido como um lugar que um anjo em determinado momento, em algumas épocas, descia nesse tanque, movimentava as águas, e aquele que descia primeiro no tanque, depois que a água era movimentada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E ele então aproxima daquele lugar, e eu quero dizer para a igreja nesta noite que era uma cena horrível. As pessoas que vinham para a festa traziam os seus parentes, e todos eles que estivessem enfermos, eles deixavam lá. Porque, afinal de contas, eles não queriam que estas pessoas doentes viessem atrapalhar a festança. Talvez eu estou falando com alguém que fez isso. Deixou o filho na casa da sogra, da avó, da mãe, para poder ir na festa. Ah, o pessoal nosso não faz isso, né? Mas se faz ou não, não é o problema para hoje. Mas, meus irmãos, a verdade é que eles traziam pessoas doentes e deixavam neste lugar lá, esperando que, quem sabe, poderiam receber a cura, mas não era apenas isso. Aquelas pessoas doentes seriam um intruso naqueles que vinham para a festa. Então deixavam lá. E Jesus vai exatamente lá. Meus irmãos, tem um texto da Bíblia que até hoje eu não entendi muito bem. Lá no Evangelho de Mateus diz assim, que aonde estiver o cadáver, ajuntarão as águias. Isso me tem intrigado, mas não é sobre isso que vou falar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, aproveitando este texto, é que lá estavam as pessoas enfermas que se arrastavam pela vida. Eu já disse e repito que aquela cena era horrível. Pessoas aleijadas, cegas, pessoas paralíticas de todos os tipos, estavam ali, deitadas no chão, sem nenhum cuidado especial. E eu fico pensando, irmãos, que a higiene deveria ser horrível. Aquele lugar cheirava mal. Mas aonde estavam os doentes, necessariamente se fazia necessário que o médico estivesse lá. E Jesus Cristo era o médico dos médicos. A Bíblia diz que ele veio para buscar aqueles que estavam doentes, porque os sãos não precisam de remédios, mas sim os doentes. E foi para lá que o Senhor Jesus Cristo foi. Eu creio que os ensinamentos desse texto é muito mais do que imaginamos, mas podemos imaginar uma coisa. Jesus nos ensina com essa atitude que nós devemos usar o nosso tempo da melhor maneira possível. Devemos usar o tempo que temos, irmãos, de um modo especial. E via de regra, este modo especial, essa maneira especial de usar o nosso tempo, deve ser em favor daqueles que mais sofrem. Muitas vezes gastamos tempo sem nenhuma importância, fazemos coisas que não levam a lugar algum, não aprendemos nada com isso,
mas a verdade é que nós gastamos o nosso tempo muitas vezes inutilmente. Jesus nos ensina que o tempo é muito importante e devemos usá-lo da melhor maneira possível. Devemos usar o tempo para amenizar o sofrimento daqueles que caminham pela vida fora, carregando o fardo pesado. Eu tomei conhecimento que a nossa irmã Sheila falou sobre o fardo lá na sua palestra para com as irmãs, no sábado, e eu falei sobre isso na quinta-feira. Jesus Cristo, ao fazer um convite, e eu creio que foi o convite mais importante que alguém já fez neste mundo, ele convidou pessoas cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, com a promessa de que seriam aliviadas. Ao olhar para esse quadro, eu fico pensando que quando Jesus Cristo adentrou aquele local, aquele hospital improvisado, e olhando para aquelas pessoas que carregavam no seu corpo as marcas do sofrimento, da dor, da angústia, da tristeza, do desprezo, do abandono, então Jesus para e olha para aquela cena, e eu creio que o coração dele naquela hora deve ficar entristecido. Quando Jesus olha para Jerusalém numa certa ocasião, ele chora, e quando ele vê o sofrimento das duas irmãs de Lázaro, porque Lázaro tinha morrido, a Bíblia diz que Jesus chorou juntamente com elas. E eu digo, irmãos, creio que aquela cena era uma cena horrível, e Jesus olha para aquele quadro, que era quase que a antecâmara do inferno, e então Jesus olha para aquela cena, e ele vê ali o sofrimento estampado no corpo, no rosto, no coração, enfim, na vida daquelas pessoas. Mas diz a palavra de Deus que Jesus olha para um homem que estava lá. Eu não sei porquê, não me pergunte, a Bíblia não tem resposta para eu dizer para você por que ele escolheu aquele homem. Podia ser o que estava sofrendo mais, poderia ser aquele que estava ali há muito mais tempo, poderia ser aquele que, quem sabe, trazia no corpo a marca do pecado, porque quando ele encontrou com ele no templo, depois de ter sido curado, ele disse uma coisa muito forte. Ele disse, olha, não peques mais, para que não aconteça alguma coisa pior. E isso me faz crer que a causa da sua enfermidade, do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia, da sua tristeza, era o pecado. E se era o pecado, e eu creio que não era apenas aquele homem que trazia no corpo as marcas do pecado, porque o pecado marca. O pecado deixa as pessoas marcadas, e muitas delas para o resto da vida, mesmo quando são perdoadas, transformadas, e tem o seu coração renovado, nasce de novo, é regenerado pelo poder do Espírito Santo, mas a marca do pecado muitas vezes fica. Então, irmãos, aquele homem foi objeto do olhar de Jesus Cristo. E ele faz uma pergunta interessante a ele. Você quer ficar curado? Eu sei, irmãos, que Jesus tinha o direito de perguntar o que quisesse para aquele homem, para mim e para você. Ele é soberano, ele é Deus, ele é todo-poderoso, mas essa pergunta para um homem que há 38 anos se arrastava pela vida numa enfermidade terrível, parece que é uma pergunta um tanto estranha. Talvez se for nos nossos dias e perguntasse para algum de nós, nós diríamos, não, eu não quero, eu quero continuar me arrastando pela vida. Mas aquele homem disse uma coisa interessante. Você quer ficar curado? Ele disse, olha, eu tenho um problema sério. Eu não tenho ninguém na minha vida. Meu irmão, eu quero aproveitar estes momentos para falar com você sobre uma coisa que mata, que é a solidão. Eu creio que a solidão mata. Aquele homem era um homem solitário. Aquele homem, durante 38 anos,
arrastando aquela enfermidade pela vida fora. Eu não sei se ele estava ali há 38 anos. A Bíblia não me dá o direito de afirmar isto, mas há 38 anos ele estava daquela situação. Estava aleijado ou paralítico. E ele disse: eu preciso entrar no tanque, eu preciso entrar primeiro, mas eu não tenho ninguém. Eu olhando para esse seleto auditório nesta noite, e eu não sei, mas pode ser que eu esteja falando uma pessoa que se arrasta pela vida uma solidão tremenda. Porque solitário não é aqueles que apenas está vivendo no canto de um lugar qualquer, onde não recebe ninguém, e ali vive sem comunicação com o mundo, não tem televisão, não tem rádio, e mais essas outras coisas que vocês conhecem, ele não tem nada. Eu não estou falando desta solidão, eu estou falando daqueles que vivem solitário em meio à sociedade. Aquele que nunca recebe uma carta, aquele que nunca recebe um abraço, aquele que nunca recebe a visita de ninguém, aquele que durante a vida não conseguiu fazer amigos, aquele que dorme na porta das lojas, aquele que nós vimos deitado ou sentado nas esquinas da rua, aquele que não tem endereço, aquele que não tem ninguém. Aquele que nunca recebeu uma correspondência, aquele que ninguém nunca parou para perguntar como é que vai, aquele que nós passamos muitas vezes, e de medo de ter que jogar uma moeda no chapéu dele, nós passamos completamente indiferente. Eu estou falando deste solitário. Eu estou falando desses que vocês conhecem. Mas estou falando também daqueles que dentro da casa não fala com ninguém, é um zero à esquerda. Eu estou falando daquele que a família abandona nos hospitais, nos hospícios. Eu estou falando daquele solitário que vive ou vegeta-se em qualquer lugar deste mundo. Como eu conheci uma menina num hospital em Divinolândia alguns anos atrás, eu já mencionei ela aqui. Uma menina linda, um rosto lindo, eu perguntei da sua família. Ela disse: meus pais pagam para eles cuidar de mim aqui. Meus pais moram no Rio de Janeiro. Divinolândia é aqui perto de Caconde, São Sebastião da Grama. Então ela disse, eu perguntei: seus pais vêm ver você de vez em quando? Ela disse: não. Eles mandam dinheiro para que as pessoas cuidem de mim. Eu estou falando desse solitário, dessa solitária. Mas estou falando também daquele solitário em meio à sociedade que ninguém para dizer alô ou oi. Ninguém para trocar, como nós usamos popularmente, 2 dedos de prosa. Eu estou falando desse solitário, que no meio da multidão ele não tem ninguém. Pode ser que você saiba de alguém, talvez você conheça alguém, talvez você saiba de alguém que é parente seu, e que por razões várias você não visita, você não cumprimenta, você não vai ver como ele está, e quem sabe o dia que morrer você não vai no enterro. Estou falando desse solitário. E talvez você está pensando num outro, mas eu estou falando desse que dorme numa caixa de papelão, desse que dorme em qualquer lugar deste mundo. É desse solitário que eu estou falando. E nós, como povo de Deus, que temos uma alegria muito grande de ter um passaporte para a eternidade, e o dia que nós sairmos daqui, nós vamos direto para o céu e temos lá alguém nos esperando para nos dar as boas-vindas. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que Jesus tinha ido à festa. Mas ninguém pode ter uma festa que vale a pena enquanto o mundo estiver manchado pela dor, pelo sofrimento, pela tristeza, pela angústia. Ninguém pode festejar, ninguém pode ser alegre de verdade enquanto a dor, o sofrimento, a miséria humana se arrasta por esse mundo de Deus. E nós apenas dizemos, é uma situação difícil, muito triste, e olhamos para a pessoa, às vezes ficamos um pouco penalizados com a sua situação, mas nós não fazemos nada, porque daqui a pouco nós estamos sentados no nosso sofá,
Agora a mídia está usando aí uma palavra, sou fanático. Aquele que senta, a primeira coisa que faz é apertar um controle remoto, ligar qualquer coisa, e ali ele fica horas e horas. Mas não aprendeu com Jesus como usar o tempo enquanto o mundo sofre ao nosso lado. Nós caminhamos pela vida sem preocupação nenhuma com aqueles que estão morrendo, perdidos, sem Cristo e sem salvação. E nós dizemos, obrigado, Senhor, porque nós estamos salvos. Eu às vezes fico pensando, irmãos, que nós às vezes cometemos algum pecado que condenamos nos outros. Hipocrisia. Nós ficamos muito contentes, afinal de contas temos uma bela igreja, e afinal de contas a igreja mais bonita de Limeira, do povo de Deus, do povo evangélico, é a nossa. Você pode não concordar, mas nós concordamos. Eu creio, irmãos, que nós temos um belo templo, nós temos um bonito banco e nós temos pessoas bonitas também, pessoas aí que não é de jogar fora. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, tudo isso é bom. E apesar de nós ter tudo de bom, tudo de melhor, mas muitas vezes nós esquecemos que tem tanta gente esperando uma palavra, um aperto de mão, mas às vezes olhamos para o seu rosto marcado pela falta de higiene e outras coisas mais, e nós achamos que o problema é dele, da prefeitura, do prefeito, do governo, da polícia e de alguém mais. Mas nós, muitas vezes, irmãos, ficamos preocupados quando nós saboreamos aí um gostoso bife à milanesa e outras coisas mais que eu não sei o que é, mas nós esquecemos que, quem sabe lembramos do ricaço lá, que Lázaro parava à porta da sua casa e olhando para a mesa farta do ricaço, enquanto caía alguma coisa lá, ele esperava receber pelo menos a migalha. Mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Mas ele tinha bons amigos. Ele tinha os cães que vinham lamber-lhe as feridas. Eu creio, irmãos, que nós precisamos pensar seriamente ou repensar o nosso cristianismo. Muitas vezes nós vemos situações que Jesus Cristo passou e nos ensinou e nós não aprendemos a lição. Então diz a Bíblia que aquele homem disse, eu não tenho ninguém. Mas eu creio, irmãos, e repetindo, que não há coisa pior do que a solidão. Alguém talvez não concorde, mas a solidão mata, irmãos. Quantas pessoas, talvez neste momento, estão aí num quarto de hospital, há muito tempo não recebe uma visita, a cama do lado, tem tanta gente que precisa pedir algum para esperar lá embaixo. Mas tem alguém que não recebe uma visita sequer. Ele se internou sozinho, está lá, o dia que receber alta, talvez volta para a sua caixa de papelão na porta de um estabelecimento comercial, se alguém levar até lá. Senão ele caminha, caindo aqui e ali, vai até lá. Estas pessoas, irmãos, talvez chegue a pensar que a vida não vale a pena. Mas eu quero lembrar os irmãos, enquanto falo, e prometo não demorar muito, que tem um hino maravilhoso, que é o 140 do nosso inário, que diz assim, quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. E nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Quem tem esse amigo, em hipótese alguma, vive uma vida solitária. Amém? Vamos melhorar isso? Amém. Dificilmente quem tem esse amigo vive uma vida solitária. É um companheiro de todas as horas. E é o companheiro que passou por tudo que nós passamos antes de nós. É o companheiro que estava naquele hospital improvisado em Jerusalém há quase ou mais de 2000 anos atrás. E ele tropeça aqui em um quase cadáver ali e o outro que mal cheiroso lá.
ele olha para aquele homem e ele diz: se você quer ficar curado. Aquele homem é meio enrolado. Ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Ele não tinha mesmo. Mas quem sabe durante o tempo que ele estava doente, ele não conseguiu fazer amigos, perdeu aqueles que tinha. Porque tem doente, irmãos, que não é, o problema não é a doença, é o doente. Tem doente que é muito complicado. E tem alguns doentes que gostam da doença. Porque ele sabe que se ele sarar, ele vai ter que trabalhar. E tem gente que sente prazer em poder receber visita. Como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Passou bem a noite? Ela gosta disso. E essa noite foi. E ela fica meio dengosa, ou ele fica meio dengoso. Não é que ele está com dengue, não. É que ele é dengoso, não. Então, irmãos, eu creio que há uma grande necessidade de ensinar as pessoas a viver no tempo em que depende das pessoas, para que as pessoas tenham alegria em poder ajudá-lo. Às vezes nós precisamos ensinar as pessoas a viver em tempo de crise, em tempo de doença, em tempo de dor, em tempo de lamentações, em tempo que lhe falta tudo na vida, tempo em que ele não pode controlar as suas necessidades. Então depende de pessoas que estejam ao seu lado. Mas precisamos também entender que muitas vezes as pessoas não conseguem conviver com a necessidade dos outros. Eu, quando era garoto, irmãos, faz muito tempo esse negócio, eu lá na minha terra, eu conheci uma senhora por nome de Aristotelina. Você conhece alguém com esse nome? Qual foi a graça? Aristotelina. Eita! E essa senhora deveria ter na época uns 80 anos. E ela tinha uma filha que chamava Deocrécia ou Deocreta. E esse nome não era nada pior do que ela. Meus irmãos, e essa mulher um dia estava muito mal, a dona Aristotelina. E a molecada da cidade que brinca na rua, naquele tempo a gente podia brincar lá, não tinha movimento, a rua era a rua de terra, pouca iluminação, e nós ficávamos até tarde lá, uma meia dúzia de garoto correndo na rua. E paramos na porta da casa desta senhora que estava muito mal. A casa era um pouco sobrado e a janela dava para a rua. Enquanto nós parávamos brincando lá, no lugar um pouco mais iluminado, nós ouvíamos esta filha xingar a mãe de nome que eu não repito nunca. Não. E nós, garoto lá, ouvindo aquilo, comentava entre nós: mas ela está fazendo isso com a mãe? Estava fazendo isso com a mãe. E a mãe veio a falecer pouco tempo depois, poucos dias depois. Olhando para aquela mulher na rua, depois que a mãe faleceu, eu não tinha lá muita idade para pensar seriamente sobre isso, mas o que eu podia dizer: aqui está uma mulher malvada, ou uma filha malvada, porque ela não tinha nenhuma consideração para aquela que trouxe ao mundo. Não tinha nenhuma consideração para com aquela senhora que havia trazido ela ao mundo. Os maus tratos, e eu chego a pensar que ela deve ter batido na mãe durante o tempo da sua doença. E eu aproveito para dizer uma coisa à igreja nesta noite. A palavra de Deus muito clara, e todos com certeza já decoraram esse texto, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Possivelmente alguém está dizendo: é porque você não conhece a minha mãe. Eu não conheço mesmo. A única mãe que eu conheci foi a minha, conheci bem, que já partiu há muitos anos atrás. E eu então digo: eu não conheço mesmo a sua mãe.
Mas se ela não for a mãe que você gostaria de ter, eu digo uma coisa que eu ouvi do meu sobrinho. Ele diz que pai e mãe a gente não escolhe, a gente honra. Quer que eu repita? Pai e mãe a gente não escolhe, a gente honra o pai e a mãe. Ele pode não ser aquele homem que você gostaria de ter como pai, pode não ser aquela mulher que você gostaria de ter como mãe, mas honre ela. E certamente Deus vai abençoar a sua vida por causa desta palavra, porque a palavra é dele. Honra o teu pai e a tua mãe. Mas você não conhece o meu pai. Não conheço mesmo. Mas honre ele. Porque Deus vai cuidar disso para você. Deus vai te dar aquilo que ele prometeu, por causa que você honra o seu pai. Pode ser um homem, uma mulher, que não é aquilo que você gostaria de ter como pai ou mãe, mas Deus vai abençoá-lo, porque você vai cumprir a sua palavra. Honra seu pai e a sua mãe. Para terminar, eu quero dizer uma coisa, irmãos. Se existe uma solidão que mata, uma solidão que judia, uma solidão que marca a vida das pessoas, eu quero dizer que você não precisa viver uma vida solitária. Você pode ter o melhor amigo, o melhor companheiro, aquele que sofreu toda a solidão que você pode imaginar na cruz, chegando a ser desamparado pelos seus discípulos. A Bíblia diz que todos o abandonaram, foi desamparado pela multidão que o acompanhava durante 33 anos e 3 anos de ministério, e ele foi abandonado pelas autoridades que o perseguiam, e naquela hora deixaram ele lá na cruz, mas finalmente ele foi desamparado pelo próprio Pai. Numa agonia, ele levanta a fronte se pudesse fazê-lo, ou levantaria a fronte se pudesse fazê-lo, mas ele estava abatido, ele estava cansado, ele estava vivendo um momento crítico na sua caminhada. Diz a palavra de Deus que aquela coroa de espinho e o sofrimento e todo aquele sofrimento moral deixou ele abatido. E então diz a Bíblia que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste só? E diz a Bíblia que nem a natureza suportou vê-lo tamanho sofrimento. A Bíblia diz que houve trevas na face da terra a meio-dia. Trevas. E ele então diz: Senhor, por que fez isto comigo? Por que me desamparou? Esta foi a maior solidão que alguém já sofreu neste mundo. Sozinho, sem ninguém, na cruz, uma coroa de espinho na fronte, o sangue jorrando pela face. E cumprindo a profecia de Isaías, que diz assim, que olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que nós o desejássemos. Esta era a figura do Senhor Jesus Cristo na cruz. E hoje nós não precisamos enfrentar a solidão. Nós podemos estar certo de que Jesus Cristo caminha conosco pela estrada da vida. Ele vai a um hospital improvisado em Jerusalém, ele vai à choupana do miserável lá em qualquer lugar deste mundo, ele vai ao palácio do ricaço, se ele deixar entrar, porque é dificilmente entrar. Por isso que a palavra de Deus diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não porque é rico, mas porque está tão preocupado com as coisas mundanas que não tem tempo para Deus. Mas alguns pobres também comportam da mesma maneira. Então diz a Bíblia que ele vai em busca daquele que sofre, daquele que caminha pela estrada da vida, vivendo a solidão que o mundo impõe e que a vida impõe. Mas ele caminha conosco pela estrada fora. Eu, quando falo sobre isso, eu fico pensando, irmãos, em quantos lares que estão por aí, vivendo momentos difíceis, carregando um fardo pesado de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza. Mas diz a Bíblia
que o Senhor Jesus chega e caminha conosco pela estrada da vida. Se esta noite eu estiver falando a alguém que, quem sabe, já experimentou o que é viver só, eu quero dizer para você, se você convidar Jesus Cristo para ser o seu companheiro, o seu amigo, jamais ele vai despedir vazio. Ele vai juntar a você na caminhada da vida. E nós podemos estar certos que quão bondoso amigo é Cristo. Carregou com a nossa dor. Esse amigo inseparável de todas as horas. Vamos curvar a cabeça para o momento de oração. Se porventura ou desventura eu esteja falando com alguém que tem vivido um momento difícil na caminhada, quem sabe você não tem ido muito bem nos seus relacionamentos, quem sabe a sua vida tem sido difícil, você tem suportado um fardo de dor, de angústia, porque você gostaria que fosse tudo diferente e não tem sido. Você fracassou aqui, ali, acolá, a vida tem sido dura, mas você não precisa caminhar assim. O Senhor Jesus Cristo chega para caminhar conosco pela estrada da vida. Nós vamos orar nesse momento. Pai Santo, o Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que confiam em Ti. Obrigado, Pai, pela Tua igreja. Obrigado pela Tua palavra. E agora eu te peço, Pai, predispõe o Teu povo que vão participar da Tua mesa. Obrigado, Pai, por este momento, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que adentrou esse santuário. E eu te peço por cada lar aqui representado. Quem sabe lá em casa ficou alguém que está vivendo um momento difícil na vida. Está vivendo um momento de solidão, de decepção, de enfermidade, de dor. Mas agora eu lembro todos os enfermos que foram mencionados o pedido de oração. Ó Deus, o nosso irmão João Ribeiro, o nosso irmão Laudo, o pastor Laudo, o Dalmo, a dona Lourdes, mãe da dona Cida, o garoto, sobrinho do pastor Marcos. Ó Deus, que a Tua graça possa estender sobre estas pessoas que sofrem. Estas pessoas que, quem sabe, a medicina já disse que não dá para fazer mais nada, mas Tu pode. Mas que Tu esteja também ao lado daqueles que cuidam das pessoas queridas. Obrigado, Pai, pela Tua igreja. Derrama sobre nós a Tua graça e fortalece o Teu povo. É a minha oração agradecida em nome de Jesus. E o Teu povo diz amém. Amém. Eu quero convidar os presbíteros, o pastor Luciano, para juntar a nós neste momento, quando vamos passar a celebração da ceia do Senhor. Nós queremos convidar as pessoas que estão conosco, membro de qualquer igreja evangélica, para que esteja em plena comunhão com a sua igreja, para participar conosco da mesa do Senhor. É um privilégio que nós temos, irmãos, de poder reunir com este propósito. O apóstolo Paulo, numa orientação à igreja de Corinto, ele passa para a igreja a seguinte instrução: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós.
Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este cálice, todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, porque quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. As orientações do apóstolo Paulo para nós neste momento. Vamos orar. Pai bendito, queremos te agradecer por esse privilégio de poder participar da tua mesa. Que todos que aqui estão, depois de fazer um levantamento na sua vida, na sua situação com Deus, possa alegremente participar deste momento e destes elementos tão importantes na nossa caminhada. Prepara o teu povo para este momento. Dá-nos a tua graça, Senhor, para que possamos, ao receber estes elementos, possamos receber graça para a nossa caminhada contigo. E por isso eu te peço, Deus, derrama a tua graça, que o Espírito Santo possa agir poderosamente no meio do teu povo nesta noite. É a nossa oração agradecida em nome de Jesus. E pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que abençoe estes elementos que deixam de ter o uso comum para ter o uso todo especial na tua mesa. E ao participar deles, possamos também alimentar espiritualmente, como já fizemos da tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, como já foi lido, diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pega o pão, dizendo: Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, ele pega o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Aí, assentado no seu lugar, os presbíteros estarão distribuindo os dois elementos da mesa do Senhor. Se você está em comunhão com a sua igreja, você é membro de uma igreja evangélica, a mesa não é da Igreja Presbiteriana Independente, é do Senhor. E você deve juntar a nós neste momento de fé, de obediência à palavra e participar conosco desta mesa.
Você que recebeu o elemento e quem sabe alguém por motivo que nós não sabemos por que deixou de receber, poderá manifestar levantando a mão para ser atendido. Jesus disse mais, comei dele todo. E a palavra de Deus nos diz que, após haverem ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Todas as vezes que beberdes, fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus. E nós vamos fazer nesta hora o mesmo, lembrando do sangue precioso de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Sangue que nos purifica de todo pecado e nos lava de toda iniquidade. Como já fizemos com o primeiro elemento da ceia, mesmo assentados, nós vamos ser servidos pelos nossos irmãos presbíteros, como fizemos há pouco e com muita alegria e gratidão e louvor ao nome do nosso Deus.
Você que recebeu o primeiro elemento da ceia e porventura tenha sido obtido da distribuição do segundo elemento, queira manifestar-se levantando uma de suas mãos. Também o Senhor depende de tudo. E a palavra de Deus nos diz que, após este momento, eles louvaram ao Senhor com um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos também, nesta hora, adorar ao Senhor com uma canção, conforme a tua infinita graça. Vamos retornar para os nossos lares. Precisamos da companhia do Senhor conosco, cuidando das nossas vidas. Em pé, vamos adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor, louvá-lo e agradecê-lo por este momento, ou por estes momentos que aqui passamos diante do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, com os corações gratos e alegres
por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. De forma muito especial, nós te adoramos, nós te bendizemos por estes momentos que aqui estivemos reunidos diante do Senhor, louvando ao teu santo nome através das canções, adorando ao Senhor com a vida das nossas crianças e sendo alimentados pela tua palavra, e neste momento de forma muito especial, alimentados pela participação na ceia do Senhor. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que age e opera em nós, que renova as nossas forças, que transforma a caminhada de cada um de nós. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que é o companheiro fiel na caminhada da vida. Obrigado, pois quando caminhamos com este bondoso amigo, toda a solidão se dissipa e a alegria e a festa da vida é completa com a tua presença conosco. Muito obrigado, pois nesta noite podemos sair daqui certos da tua presença conosco, certos de que cada um de nós que abriu o seu coração para o Senhor Jesus, nesta vida nunca está só, mas pode celebrar a presença real, santa e verdadeira do Senhor conosco, pois esta é a tua promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigado, pois podemos sair daqui com esta fé, com esta convicção, com esta tua promessa sendo cumprida nas nossas vidas. Mas ao sairmos daqui e estar de volta para os nossos lares, sê conosco, sê com a tua boa mão de poder sobre as nossas vidas. Livra-nos de todos os males, de todos os perigos. Ajuda-nos na caminhada que temos pela frente, em uma nova semana que se inicia. Que o teu cuidado seja conosco, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, onde através das nossas vidas, onde quer que estejamos, o Senhor seja exaltado e seja glorificado. Muito obrigado pela liberdade que temos em poder nos reunir como teu povo para adorar ao Senhor e para bendizer o teu santo nome. Obrigado pela presença do teu Espírito, que fala conosco e nos alimenta em todas as horas. Fica conosco como teu povo, abençoe as nossas vidas e sustenta-nos para a honra e glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a bênção, a comunhão e a unção do Espírito Santo de Deus, seja contigo, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. desejo é